A gente acredita no sacrifício de Jesus, que morreu para nos salvar, para nos justificar, o Redentor, aleluia. Estávamos caminhando a passos largos e velozes em direção ao abismo de perdição, e quando Deus olhou, não havia um justo, e aconteceu aquilo que a gente lê lá em Isaías: quem há de ir por nós? Quem pode resolver isso, né? Aleluia, não tem mais saída. Então Jesus disse: envia-me a mim. E Ele pagou um preço muito alto pela nossa salvação, e nós acreditamos nisso pela fé. Os seus pecados, os meus pecados, eles são perdoados porque eu tenho fé que eles são perdoados, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, aleluia, graças a Deus. Enquanto eu meditava sobre isso, irmãos, nós alcançamos a nossa salvação por meio da nossa fé, aleluia. Por isso a Bíblia diz em Romanos que capítulo 10, versículo 17, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é por isso que a gente precisa meditar e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Não importa o sintoma, não importa a condição, não importa aquilo que os olhos estão vendo, o que estão falando, o que estão dizendo. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E você deve se abraçar e se ater a ela de corpo e alma, porque ela é a nossa principal regra de fé e de conduta. Não importa o que estão pensando, não importa o que estão postando, não importa o que estão querendo, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Porque de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela alimenta a nossa alma. A fé, ela é a bússola, ela nos direciona. A palavra de Deus, ela nos dá rumo, ela nos dá norte. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Deus, ele não está, vamos dizer assim, olhando para nós e falar: coitadinho dele, coitadinho dela. Não, Deus está olhando para a sua palavra e pronto para que ela se cumpra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então você deve se abraçar e se ater à palavra de Deus, aleluia. A fé, ela vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz assim: a fé é a certeza das coisas que se espera. O que você espera dessa situação? Espera que as pessoas tenham dó de você? Espera que as pessoas elas façam vistas grossas? Elas olhem para você e falem: lá, coitadinho, coitadinha? Não. A fé é a certeza das coisas que se espera. O que você espera com respeito a este problema? O que você espera com respeito a esta situação? O que você espera que aconteça com respeito ao seu casamento, aos seus sonhos, aos seus projetos? O que você espera que aconteça com respeito ao seu ministério? Fé é a certeza da coisa que se espera. Quando a gente não coloca em prática a nossa fé, lá no final, quando não dá certo, a pessoa fala: eu já sabia que ia acontecer isso. Então esta fé é uma fé negativa, é uma fé contrária. Então você deve imaginar. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza da coisa que você espera, é aquilo que você imagina que vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele concede o desejo do nosso coração. Então você deve fazer uso da sua fé, começar a colocar em prática, porque a Bíblia diz que tempos difíceis, tempos trabalhosos virão, tempos de tribulação, mas o meu justo, ele viverá pela fé. Então chegou o tempo da gente colocar a nossa fé em prática. Não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta se queixar, não adianta esperar que o governo resolva, não adianta você esperar que o pastor resolva, não adianta você esperar que as pessoas elas venham para o seu lado para que as coisas aconteçam. Não, você tem que aprender a fazer uso da sua fé. Nós precisamos aprender a viver por fé, e fé é a certeza das coisas que se espera, aleluia. Eu espero que o Senhor Jesus, Ele continue conosco, nos sustentando. Eu espero, aleluia, que dias melhores virão. Como que eu espero que dias melhores virão? Porque a palavra de Deus diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Serão tempos de angústia, tempos de tribulações, dias difíceis, tempos trabalhosos. Homens vão de mal a mal, enganando e sendo enganados. E a igreja, e nós, não é que fica no meio de tudo isso aí?
nós andamos de vitória em vitória. Coloca lá Isaías capítulo 60, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Eu vim aqui para ouvir nesta noite, irmãos. Aleluia, né? E estou ouvindo porque essa palavra fala comigo. Diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Versículo 2: porque eis que as trevas cobriram a terra. É o que está acontecendo, e a escuridão os povos, mas sobre ti, aleluia, o Senhor virá surgindo e a sua glória virá sobre ti. O que você espera? Que com o desumando, que com a corrupção, que com o que está acontecendo neste mundo de ruim, né? Acontece com você? Não. Sobre nós, sobre mim, sobre ti, virá surgindo a glória do Senhor. O mundo, eles estão em trevas, vai cobrir a terra, a escuridão, os povos também, mas sobre a igreja, irmãos, aleluia, eu quero que você abrace isso. Virá surgindo, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém, Jesus? É isso que nós esperamos, é a nossa bendita esperança, aleluia, é a nossa bendita esperança, é a nossa segurança. A nossa segurança, a nossa esperança e segurança, ela precisa ser posta em Deus, e a gente precisa caminhar dessa forma, porque senão daqui a pouco começa a doer o peito, daqui a pouco começa a querer dar infarto, daqui a pouco você começa a querer parar pelo meio do caminho, desistir, esperando que as pessoas resolvam. Não, quem resolve na nossa vida e faz a diferença é Deus. É Deus, aleluia, porque pela graça sois salvo. Quando a Bíblia fala pela graça sois salvo, não fala só que já seria o suficiente ser salvo quando você morre e morar no céu, não ser salvo no arrebatamento, mas salvo é toda a sorte de plenitude, de bênção, de livramento, de proteção que o Senhor tem para nós, aleluia. Quando o Senhor Jesus curava alguém, Ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé. Então a salvação, ela é muito mais do que a gente ficar sentado, abatido num canto, esperando a trombeta soar para subir para o céu. Não, salvação, aleluia, é a glória do Senhor vindo sobre nós. Você pode estar curvado de luta, de problema, de tribulação, de angústia, mas sobre ti as pessoas precisam ver Deus, a esperança da vossa fé, a esperança da sua caminhada, a esperança de você que continua servindo a Deus, porque muitos vão parar no meio do caminho, muitos vão retroceder. Por quê? Porque eles não entendem que fé é muito mais, aleluia, do que você sempre falar: não, eu acredito, eu creio. Não, fé é a certeza das coisas que se espera, aleluia. Como é que a gente faz para agradar a Deus, igreja? Para agradar a Deus eu vou ser dizimista, para agradar a Deus eu vou no culto, para agradar a Deus, não. A Bíblia diz no versículo 6 de Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não pode agradar a Deus, aleluia. Quando eu estava meditando sobre esta palavra, com respeito à fé, aleluia, lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, tem um versículo tão grande, tão tremendo. Coloca para mim lá, 1 João: porque todos os que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente quer vencer Satanás, a gente quer vencer a carne, e vence, mas às vezes a gente não consegue vencer o mundo. Por quê? Porque a gente não aprendeu ainda a colocar em prática a nossa fé. A colocar em prática a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. Qual é mais difícil, vencer Satanás, a carne ou o mundo? Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, coloca para mim lá. Eu não vou demorar não, viu? Senão a pastora já me puxa. Aleluia. João 16, 33. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Satanás quer roubar a tua paz. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que vence o mundo? É pela fé. O mundo, o que ele expressa? Engano, corrupção, falação, calúnia, murmuração, tudo isso que a gente vê por aí. E como que a gente vê isso? É pela fé. No mundo tereis aflições.
eu quero acreditar no meu coração que a maioria dos crentes estão vivendo um tempo de aflição. Eu quero acreditar nisso. Por quê? Porque aquilo que é errado parece certo, aquilo que é certo parece errado. Parece que a gente está perdendo o controle de tudo, e isso é muito bom. Quando a gente perde o controle de tudo, a gente faz uso da fé. Porque quando você tem controle de tudo, você está com as rédeas na mão. Eu vou por aqui, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou fazer. Eu sou mais forte, é eu que estou no comando. Mas quando você perde tudo isso, você tem que começar a fazer uso da sua fé. Tem que começar a fazer uso da sua fé, porque no mundo tereis aflições, irmãos. Aqui na Rumo, aqui no Evangelho Puro, não tem isso. Mas eu tenho hora que meu coração parece que vai explodir. Parece que quer sair do peito. Aqui não tem isso, tá? E como que você vai vencer isso? É pela fé. É pela fé, igreja. A fé não é uma palavrinha assim que usar é tão bonita, eu tenho fé. Não. A fé, tem gente que fala, eu não tenho fé. Mas a Bíblia diz o quê, pastor? Que um dia Deus nos deu, para cada um de nós, uma porção de fé. A tua fé não precisa ser do tamanho de uma semente de mostarda, não. Pode ser uma faísca de uma semente de grão de mostarda. Outro dia eu estava brincando com a pastora, a gente estava lá, né, dando uma... conversando, e a gente estava num lugar lá, dando uma respiradinha, porque tem hora que você tem que respirar, não dá para achar a espada não, mas tem que respirar. Aí estava no lugar, tinha um monte bem grande, a gente lembrou da palavra de Deus, eu falei, monte, sai daqui e vai para o mar. Não foi. E a Bíblia diz que se tiver de fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, ou lança no meio do mar e ele vai. Literalmente falando, Jesus pode fazer isso. Mas aqui falando entre a igreja, às vezes é monte de problemas, né? Tantas coisas. No mundo tereis aflições, pessoas sobrecarregadas, e a igreja precisa olhar com um olhar diferente com respeito a isso, porque senão começa a nos atingir, senão de repente você começa a pensar que que vai conduzir a sua vida é dinheiro, que vai conduzir a sua vida é o seu trabalho. Não, o que vai conduzir a nossa vida é a palavra de Deus. E se a gente não se atentar para isso, se a gente não conhecer a palavra, se a gente não meditar nela, não tomar posse e viver a palavra de Deus, a gente vai correr o risco de esmorecer pelo caminho. Não importa o que digam, o que pensem, o que importa é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Nem que as pessoas olhem, eu mesmo olhe e não veja, mas eu sei que Deus é fiel e Ele vela pela sua palavra. Isso é fé, igreja, é fé para continuar. Porque no começo do ano, Deus deu uma palavra profética para a pastora com respeito ao Evangelho Puro, dizendo assim, não importa o que aconteça, diga ao meu povo que marche. Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer, e se você não marchar, você vai ficar, você vai parar, você vai ser engolido pelo sistema, pela corrupção, pelo mundanismo, porque um inimigo grande, forte, que você precisa usar a sua fé para vencer, é o mundo. É o mundo. Por que vencer o mundo? Porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem. O mundo nos aborrece, o mundo machuca o coração, o mundo quer ferir a santidade de Deus. A nossa essência é o céu, não é o nosso destino. Então, o mundo ele precisa ser vencido pela fé. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem deveria estar, como diz o pastor lá de Imbituva lá, no controle de tudo, deveria ser a igreja. Quando você olha, se você olhar humanamente e pensar dessa forma, nossa, mas aquele cara lá não serve a Deus, mas ele é dono de uma empresa, ele tem muito dinheiro. Nossa, mas aquele lá, ele está, mas o casamento dele é feliz. Você sucumbe, você para desistir. Mas aquilo que Deus tem para nós é muito maior,
é o que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu o coração do homem. Se você se colocar na presença de Deus e pedir, amado Espírito Santo, como aquele hino que a Esther cantou aqui, tão tremendo, que mexeu com o nosso coração, abre os meus olhos do entendimento, para que eu possa ver espiritualmente aquilo que Deus tem, aquilo que Ele é, aquilo que nós somos, aquilo que Ele nos deu. Então você vai andar com a cabeça erguida, de vitória em vitória. Você não vai ficar parado porque alguém te magoou, você não vai ficar curvado porque alguém não acredita em você. Pelo contrário, você vai andar com a cabeça erguida. Por quê? Porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. E fé é a certeza das coisas que se espera. O que você espera? Eu espero que a minha família seja guardada, protegida, e o sangue de Jesus é sobre ela. Nós esperamos isso, irmãos, e nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Abraão, ele creu contra a esperança, por isso ele foi chamado por Deus como o pai da fé. E aqueles que creem em Abraão são filhos de Abraão pela fé. Então veja a caminhada de Abraão. Deus chamou ele, saiu do lugar sem saber para onde ia, mas ele foi. O tempo foi passando, havia promessa, e ele não esmoreceu com respeito àquilo que Deus prometeu para ele, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Se Ele prometeu para você a vitória, você pode esperar que menos dia, mais dia a vitória vem. Se Ele prometeu te guardar, vai dormir tranquilo. Como diz aquele, quem tem promessa de Deus, dorme tranquilo. Mas as perseguições e as lutas, como eu disse para a pastora assim, eles que lutem, né? Não gosta de mim, Miquel, eles que lutem, né? Eles não vêem a vitória em mim, eles que lutem. As pessoas estão me caluniando, mas eles que lutem. Você anda de vitória em vitória. Aleluia, aleluia. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé não agrada a Deus e não vence. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Algumas áreas da nossa vida que nós precisamos usar a nossa fé. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos usar a nossa fé. A nossa palavra precisa ser em conformidade àquilo que a gente espera, que a gente crê, que da palavra de Deus é a nossa fé. Uma das áreas que a gente precisa usar a nossa fé é com respeito às promessas de Deus. Se a gente não usar a fé com respeito às promessas de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que quando eu chegar no céu, promessas de Deus para ser abençoado na terra, para viver nessa terra, a gente vai chegar lá e falar, tudo isso aqui era para você, você não acessou. Não acessou. E como é que eu faço para acessar isso? É servindo a Deus de verdade e indo em direção àquilo que Ele me prometeu. Vai em direção àquilo que Deus te prometeu. As pessoas vão falar, nossa, mas ele não tem capacidade. Nossa, mas ele é tão devagar. Nossa, mas ele é tão saudosista. Nossa, mas ele não sabe nem falar, nem pregar. Mas eu estou caminhando, eu estou marchando em direção àquilo que Deus me prometeu. E não pare, vai em frente. Vai em frente, sabe por quê? Porque cada passo que você dá, você está mais perto da promessa. Não importa o tamanho da promessa, mas fé. A primeira área que nós podemos usar a nossa fé é com respeito às promessas de Deus. Não tem promessa de Deus para os filhos de Deus que você vai caminhar em derrota, em fracasso. Pelo contrário, a promessa de Deus para os filhos de Deus, aleluia, é que o povo de Deus, no livro de Hebreus capítulo 11, 33, por meio da fé, eles subjugaram os reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa e fecharam a boca dos leões. Deus tinha prometido para eles. Agora Daniel vai gritar desesperado, não me jogue na cova. Pode jogar, porque quem cuida dos leões é Deus. Ele não vai impedir de você ser jogado na cova, porque jogam. O sistema, o mundo te joga na cova. Ele te põe lá embaixo. Mas é lá que Deus fecha a boca dos leões, para provar que é Deus na tua vida. E as pessoas terão que ver e fazer o decreto como o rei fez, dizendo, por mim é feito um decreto que todos os povos, raças e nações sirvam e temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o único que livra e salva, e livrou Daniel da cova dos leões. Ele é o único. Quem já teve livramento de Deus aí?
Porque Deus já prometeu te livrar. Deus prometeu. Aleluia. Deus te prometeu. Então a gente precisa, aleluia, nesta primeira área, que nós podemos usar a nossa fé é para obter as promessas. Está na palavra de Deus, Deus prometeu. Quando Deus fala ali alguma coisa que vai fazer de bom, coloca o teu nome ali. É promessa de Deus para a tua vida. Quantas promessas tem lá? 8.000 promessas, irmãos. E a gente não consegue alcançar uma. Comece a alcançar, vai em direção a ela. A irmã veio para a igreja, dá o primeiro passo, é a primeira que vem. A família está toda destruída, ninguém serve a Deus. Ninguém serve a Deus. Aí Deus fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E a mulher ganha o marido às vezes pelo silêncio, pelo testemunho, pelo amor, pelo cuidado, pelo mimosinho. Ela ganha o marido, ela ganha a família. De repente a primeira que vem é a esposa, né? E quando ele vir, você não se afasta, não, você continua com ele, né? Então creia nas promessas de Deus para a salvação da sua família. Creia nas promessas de Deus, na proteção, no livramento, na prosperidade, na vida abundante. Creia na promessa de Deus. Você precisa fazer uso da sua fé com respeito a isso. Ah, mas não está dando certo. Mas Deus prometeu e vai dar certo. Amanhã mesmo de madrugada pode vir a resposta. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Crer nas promessas de Deus, fazer uso da fé com respeito às promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Fechar a boca dos leões, vencer os reinos, colocar os inimigos para correr por meio da fé. Aleluia. Quando a pessoa recua, quando a pessoa se afasta, então a sua fé não está agradando a Deus. Agradando a Deus é quando você toma posse da palavra, todo mundo se afasta, todo mundo corre, e você fica de pé e firme na presença de Deus. Não aconteceu com os valentes de Davi? No meio de um campo de lentilha, o povo lutou, daqui a pouco viu que o inimigo era mais forte e correu. Mas teve um valente lá que ele ficou no meio do campo de lentilha, irmãos. E ele pegou a espada, lutou até a espada grudar na mão dele. Lentilha não tem valor nenhum, mas é dele, é promessa de Deus. Lentilha de repente aleluia, é aquilo que ninguém valoriza, mas Deus te deu. Deus te deu, então você tem que lutar. Se você não lutar, você não está colocando em prática a sua fé. Aleluia, glória a Deus. Segunda área que você precisa colocar em prática a sua fé. A gente precisa colocar em prática a nossa fé para viver nessa terra, irmãos. Para viver. Não sei você, mas eu já você olha assim e fala aqui, não me serve mais, né? Esse tipo assim não cabe mais. Esse tipo que não é para mim. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer uso da fé para viver aqui, né? A fé que vence, essa que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu não sei, mas as coisas, irmãos, eu estava falando hoje, R$7 o litro de gasolina, 5 já é caro, né? Você trabalha o dia inteiro para comprar 1 quilo de carne. É onde vai a luz, a água, aonde vai as coisas que a gente precisa conquistar. Então você precisa parar de se preocupar e começar a fazer uso da fé, do Deus provedor, que Ele vai prover, providenciar, que Ele vai suprir, que Ele vai agir, vai trabalhar em nosso favor, que Ele vai fazer que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. E a promessa de Deus para os tempos difíceis e trabalhosos para a igreja é promessa grande de bênçãos. Quando você continua lendo ali Isaías capítulo 60, irmãos, aleluia. Então fala o que está acontecendo com o mundo agora, porque as trevas cobriram a terra, cobriram o mundo, mas sobre nós virá surgindo a glória de Deus. Aleluia. Então Deus é poderoso para nos dar bênção, para nos dar vitória. Quando a gente lê Abacuque, é tão poético e tão trágico ao mesmo tempo. E o que a gente enxerga nisso tudo?
Parece que ele estava vendo os dias de hoje, pastor Claudinei diz assim: ainda que a figueira não produza frutos, as parreiras não dê uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim darei graça ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Veja só, parece poético e trágico ao mesmo tempo. Então a gente se coloca do lado de Deus, fazendo uso da nossa fé, porque Ele é poderoso. Não vai ter figo, não vai ter colheita, não vai ter gado, não vai ter nada. E como que a gente fica no meio disso tudo? A gente fica agarrado na fé das promessas de Deus para viver. Aleluia. Porque se você esperar que alguém faça alguma coisa, já pensou? Eu não quero falar de governo, mas já pensou? Daqui a pouco começar esse governo, uma perseguição, uma coisa aí, já está indo de mal a pior. E como é que fica a igreja nisso tudo? Como é que a gente fica nisso tudo, irmãos? A gente não pode perder a essência. A gente precisa aprender o que é fé, certeza das coisas que se espera. E isso precisa estar ardente na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Sabe por quê? Você vai conversar com qualquer pessoa, a pessoa fala da sua doença, a pessoa fala do problema do governo, a pessoa fala da corrupção, a pessoa fala das guerras, a pessoa fala dos problemas. Fale de Jesus, fale de Deus, fale da promessa, fale daquilo que a palavra de Deus diz para a gente viver. Fale de coisas boas. Quando alguém vier com uma palavra negativa, não incentive ela a continuar, não. Coloque o evangelho naquela situação, coloque a palavra de Deus. Isso é fé, a certeza, isso agrada a Deus, é a certeza das coisas que se espera. O meu coração está doendo, o meu coração está apertado. As aflições, as dificuldades, as tribulações, como diz eu com a pastora, parece que o inimigo esqueceu de todas as igrejas, viu só quando o evangelho puro, ele vai encontrar resistência, ele vai encontrar fé, ele vai encontrar poder. Por quê? Porque aquilo que incomoda, ele quer destruir, mas o Senhor é poderoso para dar vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. No mundo de incerteza, de insegurança, você sai, o trânsito é maluco, a violência, as mortes, filho matando pai matando filho, esposa aí tem umas leis aí, umas coisas violentas aí. E o que a gente faz no meio disso tudo? A gente faz o uso da fé para a gente ter proteção de Deus. Porque se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos aqueles que a edificam. Se Deus não proteger, irmãos, o sistema engole. Satanás destrói tudo. Então você precisa ter fé para ter proteção, para se proteger. Fé para se proteger, conforme está escrito na palavra de Deus, Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, protegido, com armadura, com armadura. Louvado seja o nome do Senhor, para se proteger, maior que está em nós. Deus é guarda fiel do seu povo, aleluia. O sangue de Jesus garante uma proteção, uma segurança. Um dia na nossa igreja em Jaguareíba, eu tinha que passar por um lugar bem escuro para chegar na igreja. E eu tenho uma tia chamada Lourdes. Sabe aquelas mulheres assim que servem a Deus assim e não tem para o diabo? Então é bem assim mesmo, aquelas de oração, que sustenta a igreja na oração, a família, é uma mulher bem assim. E ela estava andando lá, vindo para a igreja, ela morava um pouquinho longe da igreja. Agora que foi passar naquele escuro, um camarada foi assaltar ela. Quando o cara foi encostar na dela, ela deu um grito: o sangue de Jesus tem poder. O cara saiu correndo. Porque fé no poder protetor do sangue de Jesus. Até quem não serve a Deus, a primeira palavra, quando você vem em aperto, ele fala: meu Deus do céu. E Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, às vezes protege, Quanto mais nós que temos a promessa do sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas, para nos proteger. Aleluia. O inimigo não te toca quando você está coberto com o sangue de Jesus, Ele não te acha, você está escondido. É o esconderijo do Altíssimo, é a proteção de ser lavado
e redimido pelo sangue de Jesus Cristo, e fazer uso e ter certeza que ele entra em ação, igreja, aleluia. Pode fazer uso sem medo, aleluia. Não adianta você chamar, pai Claudinei, não adianta não, o sangue de Jesus vai fazer diferença, né? É você e o sangue de Jesus. Então você precisa aprender a fazer uso da fé para se proteger, para estar protegido, aleluia. Eu acredito dessa forma, irmãos, não sei, não passei por isso ainda. Se estiver num avião, né, e cair, quem não serve a Deus, ou é hora de morrer, se eu tiver fé, eu não vou morrer. Fazer uso para se proteger, né? Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente é muito sentidos naturais, sentimentos, né? A gente anda muito pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, né? A gente, né, só acredita naquilo que a gente apalpa, né? A gente só vai de manhã receber o pagamento porque você sabe que a empresa teve que depositar lá, então a gente anda por isso, né? Mas a gente precisa também andar por fé, andar por aquilo que a gente não vê. Isso é andar por fé, porque Deus é Espírito. Você não vê Ele, mas você pode perceber, pode sentir. Ele está junto. Você está no carro, Ele está do teu lado, né? Está no meio de um problema, Ele está do teu lado. A gente não pode andar por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente cheira, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente toca. O mundo espiritual, o mundo de Deus é muito real, é muito forte. As promessas dele, elas se cumprem. Então, andar por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, e não pelo que vejo. Eu não ando pelo que sinto, mas assim eu ando pelo que creio. Eu creio. Nós precisamos andar por aquilo que nós cremos. Vai fazer toda a diferença. Aleluia. E a gente tem que aprender isso, sabe por quê? Porque nós somos uma carta aberta, escrita e lida por todos os homens. Você pensa que a igreja não percebe que o pastor está abatido? Percebe, né? Você pensa que as pessoas lá fora não percebem que você às vezes não está conseguindo chegar em determinado lugar? Percebe? Então nós não podemos andar pelo que vemos, mas nós precisamos andar por fé. E a fé não costuma falhar. Presta atenção nisso, a fé não costuma falhar. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando a gente faz uso da nossa fé. Aleluia. E eu com a pastora, é um testemunho bem rapidinho. A gente chegou até aqui porque a gente aprendeu a andar por fé. Porque teve momentos de aflições e tribulações na nossa vida, que as pessoas tinham dó da gente, Zé. A luta era tão grande que as pessoas falavam: pastor, eu estou com tanto dó, vai embora daqui, não aguento mais ver seu sofrimento. Você não aguenta, mas eu estou andando é por fé, não por vista. É por fé, não por vista. Tinha até um pastor que andava por vista, Miqueias. Tinha uma irmãzinha na igreja, que era a irmãzinha que servia a Deus, né? E de repente morre o marido, o pastor, ela de idade já, ela vai se abater com aquela irmã. E a irmã no culto à noite glorificando a Deus. Olhando pela vista, ela tinha que ficar na casa chorando, né? Depois tinha 3 filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro, e a irmã do mesmo jeito. As pessoas andavam por vista e a irmã andava por fé. Quanto mais vinha, mais ela na presença de Deus. Então fé agrada o coração de Deus. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Aleluia. Para agradar a Deus. Nesta noite Deus está falando neste lugar. Já quero encerrar. Está falando neste lugar por quê? Porque tem pessoas aqui no nosso meio, aleluia, que não sabem como resolver, não sabem o que fazer. Parece que fechou os seus olhos espirituais. Você não consegue ver a saída, você não consegue ver a solução, né? E isso tem te abatido muito, isso tem te prejudicado muito. Mas hoje Deus vai fazer algo neste lugar, como fez como o servo de Eliseu.
o servo de Eliseu saiu para fora e viu com os olhos naturais o morro cercado com os inimigos, e ele voltou para dentro da casa apavorado e falou: Eliseu, eles estão aí, nós somos só dois. Eliseu estava coando café, falou: vem cá um pouquinho. Colocou a mão na cabeça dele e falou: Senhor, abre os olhos dele, abre o entendimento dele, faça com que ele tenha os olhos de fé, da fé. Aí quando eles saíram para fora de novo, o que eles viram? Eles viram cavalo de fogo, anjos de fogo cercando Eliseu, irmãos. Aleluia, isso é andar por fé. Então você precisa enxergar além do teu natural. Você precisa andar além, mesmo que você seja um alvo, mesmo que você esteja abalado no teu emocional, mas faça jus aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Só Deus sabe aquilo que está passando. Se o pastor soubesse, ele sabe, mas Deus sabe. Deus sabe e Ele tem a resposta, tem a solução. Ele só quer que você se levante por fé, vá em direção às promessas. Se precisar fazer alguma coisa de obras, faça, porque a fé sem obras ela é morta. Tome as decisões. O que eu preciso fazer para ter uma aula de fé? Eu preciso orar mais, eu preciso meditar mais, eu preciso perdoar, eu preciso agir. Faça isso. Aleluia. Tenha obras, tenha atitudes de fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se você não tem fé para vencer o mundo, para dar um salto por cima e fazer desse problema um trampolim para você cantar o hino da vitória, que fé é essa que vai te salvar? Porque salvação, graça é favor imerecido. Eu sou salvo pela fé, eu acredito nessa graça. Eu sou perdoado pela fé, porque eu acredito no perdão, no poder do sangue de Jesus para me perdoar. E para mudar essa situação é a mesma coisa. Vai acontecer, Deus é fiel. Ele vai mover céu, vai mover terra, vai trabalhar no governo, nas pessoas, e você vai cantar o hino da vitória. Por quê? Porque Deus se agrada de pessoas que fazem uso da fé. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor, pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Quem vai andar somente por fé diz amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração com os irmãos. Pedro vai soltar um louvor ali. Fique em pé. Bendito seja Deus. Aleluia. Quero convidar você, 5 minutinhos que seja, você vir aqui na frente, você que precisa ser acrescentada a tua fé. E eu sou o primeiro, irmãos, que o Senhor venha acrescentar a minha fé. Jesus foi expulsar o demônio de uma criança, ou orar por uma criança. Pode ir soltando, Pedro. E aquele pai não tinha fé e pediu para Jesus acrescentar a fé dele. Sim, Jesus. Aleluia, cante ao Senhor nesse momento. Isso. Isso. Oh, Jesus, acrescenta a nossa fé, Senhor. Nós não podemos parar, Senhor. A tua igreja não pode parar, Jesus. Teus filhos não podem parar, Senhor. Ainda que esteja com a alma, o coração deslacerado, a palavra do Senhor é prosseguir. A palavra do Senhor é para nós prosseguir, Jesus. Perseverar, perseverar. Perseverar até o fim, Jesus. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Ajuda nós a perseverar, Senhor.
Jesus, maravilhoso. Bendito seja Deus. Sim, Jesus. Desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Declare isso. Jamais, jamais. Declare isso. De caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Aleluia! Deus vai me fazer andar por Me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Sim, meu Deus, é nisso que cremos, Jesus. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Isso! Exaltado é teu nome, Jesus. Vida se revestirá. Te amamos, Jesus. Bendito é o Senhor. Dia vou viver. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé. Se meu Deus, vida se revestirá do seu poder. Com ousadia vou sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Bendito seja Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos. Creia nisso, não desista. Jesus, Ele nos ensinou muitas coisas, mas em meio de tudo que Ele nos ensinou, Ele falou para nós uma coisa que nós temos que ter sempre: persistência, perseverança. Se nós não perseverar, pastor Samerberg, não vamos vencer. Se nós não persistir, não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos conseguir. Amém, irmãos? Amém? Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E só quem vai viver rompendo em fé diz amém. Vamos dar nosso gritão de guerra, vamos lá? Evangelho puro, nosso destino, viva, eita glória, Deus abençoe cada um dos irmãos de uma forma gloriosa. Dá um abraço nesse irmão, fala para ele e para ela: não desista, persista rompendo em fé, até a vinda de Cristo. Deus abençoe a todos e até domingo.